Opa, meu áudio estava desligado. Bom dia! Bom dia, Lions, que alegria estar aqui com vocês hoje. Saudade de vocês. Estamos caminhando para o nosso finalzinho, né, do nosso devocional. Não sei como é que tá para vocês, mas o nosso coração já está ficando tão apertadinho, né? Hoje é o dia 26º, do nosso devocional. É o meu nono dia, né? Então a gente cada uma vai ter 10 dias, então realmente a gente está caminhando para o final. Enquanto eu estava escutando louvor, eu estava orando para que o Senhor possa, através dessas palavras, através desse encontro, trazer cura, trazer libertação, trazer paz. Eu não sei o que que vocês estão precisando hoje, mas eu só peço, Senhor, que eu seja um canal da tua cura, do teu amor, da tua transformação. Ai, que alegria! Gente, eu tenho que compartilhar uma coisa com vocês. O meu devocional hoje, o tema do nosso devocional hoje é fé e confiança. E vocês acreditam que ontem na igreja o pastor falou exatamente sobre fé e confiança? Eu falei, meu Deus, né? Quando Deus nos alinha com Ele, é impressionante o quanto que tudo converge para fortalecer, né, o que a gente está se propondo a fazer, né? Foi tão especial e eu aproveitei e já até complementei algumas coisas aqui para o nosso dia de hoje. Deixa eu tô vendo uma tela preta. Deixa eu só botar a tela para a gente visualizar melhor. Calma aí. Vocês estão me vendo grande ou vocês estão me vendo pequenininha? Grande, tá Ah, grande. então tá bom, Carol. Obrigada pela resposta, porque eu tô me vendo pequenininha e estava vendo uma tela preta na frente. Bom, vamos começar. Eu estou aqui com as minhas anotações, né? Como vocês sabem, né? O nosso devocional ele é dividido em três partes, né? Agora em três partes. É, Eu divido esse devocional com duas grandes amigas, a Carlinha e a Jana, e cada uma entrega uma parte. A Carla fala sobre se descobrindo em Cristo, né? Eu falo sobre o alinhamento corpo, alma e espírito, né? Eu sempre trago a parte, né, da saúde nas três dimensões. E Jana traz a parte de viver em graça, né? Em fé e em graça. E todo o devocional ele foi construindo por etapas, né? Independente de vocês terem acompanhado todos, né? Eu sei que algumas aqui acompanharam todos, eu agradeço do fundo do nosso coração. Outras não conseguiram acompanhar por motivo de trabalho, por qualquer outro motivo. Então, lembrando que todo o devocional ele fica gravado no YouTube, então vocês podem voltar, assistir tudo do início, vocês podem assistir só o que perderam, vocês podem compartilhar, né, uma palavra que de repente vocês tenham pensado em alguém no momento, porque às vezes o Deus revela também para gente pessoas que estão precisando dessa palavra. Então, vocês tenham liberdade para estar compartilhando com quem vocês acharem que Deus, o Espírito Santo, tenha colocado no coração de vocês, tá? E seguindo então, né, para esse finalzinho, hoje o dia, né, é o nosso dia 26 e eu vou falar sobre fé e confiança no Senhor. Né? Nós escutamos o louvor, né, que é Fé para o Impossível, do Eli Soares. É um louvor que fala muito sobre é, essa fé que é uma fé que eu sempre busco, sabe? Assim, não é uma fé fácil. Eu escuto muita gente falando que tem fé, né? Se a gente pergunta, várias pessoas falam: ah, não, eu tenho fé, eu tenho fé. Mas fé mesmo, a fé, geralmente é quando a gente está no vale. Quando a gente está no deserto é quando Deus testa a nossa fé. E é aí, neste momento, que muitas pessoas acabam fraquejando na fé. Né? Então, o que eu quero falar para vocês hoje é exatamente o que eu queria que vocês tivessem essa consciência e esse conforto sabendo que Deus está conosco sempre, em momentos bons, mas principalmente também em momentos ruins, né? E é nessa hora que a gente precisa se apegar nele, que a gente precisa entregar a ele, que a gente precisa descansar nele. E eu sei o quanto é desafiador isso, principalmente para pessoas que estão acostumadas ou foram ensinadas, né? Que têm crenças que têm que fazer tudo,
né? Que tem que dar conta de tudo, que tem que fazer tudo. E aí é um desafio muito grande. Eu falo isso com propriedade, porque eu passo por isso o tempo todo, né? Eu sempre fui uma pessoa que sempre fui muito resolutiva, né? Eu perdi, vocês sabem disso, vocês já acompanham o devocional há algum tempo. Perdi minha mãe muito cedo, então desde sempre eu tive que dar conta da minha vida, eu tive que fazer, né? Eu tinha que realizar, eu tinha que me virar, literalmente, me virar, né? Isso eu achava, né? Enfim, e vivia dessa forma por muito tempo. E aí foi quando Deus entrou na minha vida, que ele começou a ministrar no meu coração, começou a me transformar e começou a mostrar para mim que eu não preciso sempre dar conta de tudo, né? E eu venho falando sobre isso, isso tem sido um processo muito de amadurecimento espiritual, né? Eu acho que da mesma forma que a gente amadurece como ser humano, né? Passa lá pela adolescência, puberdade, a gente vai amadurecendo, né? A nossa espiritualidade, ela também passa por momentos de amadurecimento, né? E eu passo o tempo todo esses momentos e venho buscando, e eu creio que é uma evolução contínua, né? Esse nosso relacionamento com Deus. Bom, versículo que eu escolhi hoje foi Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu vou contextualizar um pouco o que eu acredito e que Deus tocou no meu coração sobre fé. E como vocês já sabem, depois a gente passa um pouquinho para compartilhar um pouco os nossos testemunhos com vocês. E aí depois a gente segue, né, para a postura Lioness e finaliza com profetizando, né? Bom, a fé verdadeira, como eu estava até falando antes, ela não é apenas acreditar que Deus existe. Como eu falei isso, uma grande maioria das pessoas falam que acreditam em Deus. Mas a fé verdadeira é descansar nele, mesmo quando não entendemos tudo. E muitas vezes, Lioness, a gente não vai entender os caminhos de Deus. Deus, muitas vezes, ele é claro quando ele nos direciona, mas muitas vezes ele nos direciona no silêncio. E muitas vezes a gente não vai entender o caminho dele. E é nesse momento que a gente tem que confiar e descansar ainda mais, porque a fé verdadeira é justamente aquela que é você acreditar naquilo que você não vê. Então, quando Deus traz um direcionamento que você consegue enxergar, é muito mais fácil você confiar, porque você está enxergando um caminho. Agora, quando ele nos direciona no escuro, no silêncio, aí que a gente tem que ter essa fé que eu falei no início, que é uma fé verdadeira, é uma fé do tipo, Senhor, eu não importo que eu não estou entendendo, eu não importo que eu não estou vendo, eu não importo o caminho que o Senhor está me colocando, mas eu creio na tua palavra. Eu creio que o Senhor é bom. E eu creio que teu plano é bom para mim. É isso que a gente tem que ter sempre na nossa vida, por mais desafiador que seja. E é isso que chamamos de confiança, a decisão de entregar o controle e crer que Deus é bom e fiel. O incrível é que fé e confiança não impactam apenas no nosso espírito, mas reverberam no corpo, reduzindo ansiedade, inflamação e até melhorando a imunidade. Na mente, gerando paz, clareza e resiliência emocional. E sim, no espírito, nos conectando profundamente ao coração de Deus. Eu sempre gosto de estudar o impacto da espiritualidade no nosso corpo físico. É algo que eu venho estudando muito. E hoje a gente consegue encontrar na literatura muitos artigos. E é lindo de ver. Então, a ciência hoje já comprova que a fé diminui níveis de cortisol, né, que é o hormônio do estresse, reduz risco de hipertensão, insônia, distúrbios gastrointestinais, melhora a imunidade, né? Pessoas que confiam em Deus vivem menos tensas, respiram melhor,
dormem melhor e têm mais vitalidade. Tem um estudo que eu gosto muito, que eu me aprofundo muito, chamado Blue Zones. Não sei se vocês conhecem, posso compartilhar com vocês. E o Blue Zones, na verdade, é um pesquisador que ele resolveu pesquisar no mundo, né, aonde se vive mais, né? Ele busca centenários, e é algo que eu busco muito, né? Daqui a pouquinho está saindo o meu livro que fala sobre isso. E ele começou a buscar por que que essas pessoas vivem mais, né? As pessoas que conseguem viver mais de 6 anos, o que que elas, 100 anos, o que que elas fazem de diferente, né? E um dos pilares que foi, que chamou a atenção, até porque a saúde, né, física, né, o meio da área da saúde, o meio médico, ele acaba de alguma forma, desvinculando a parte espiritual, né? E aí, nesse estudo, mostrou fortemente que um dos pilares que fazem com que as pessoas vivam mais de 100 anos é justamente uma espiritualidade, é acreditar em algo maior, é acreditar, é, alguns chamam de energia, outros chamam, de Deus, outros chamam do que for. E aqui a gente não está nem falando, né, de religiões, nesse caso do Blue Zones, tá? Aqui a gente está falando mesmo de espiritualidade. É confiar que existe algo maior do que a gente, nos direcionando e nos guiando, né? E hoje a ciência consegue provar isso. Além disso, crer que Deus está no controle também ajuda o nosso cérebro a sair do estado de alerta constante e promove serenidade, mais uma vez reduzindo sintomas de ansiedade e de depressão. Então, hoje a gente encontra muitos estudos relacionados, né, à prática da espiritualidade, à prática da fé, à prática da confiança na cura da depressão, que hoje é um dos maus do século, né? Então, se você conhece alguém que está nesse estado depressivo, já compartilha essa palavra, né? Vamos ministrar no coração dessa pessoa, vamos plantar, né, uma semente, de descanso nessa pessoa. Quando você acredita profundamente que Deus está cuidando, seu cérebro literalmente reduz a atividade nas áreas associadas à preocupação crônica, que são áreas que são localizadas no córtex pré-frontal. Muitos estudos na área da psicologia mostram que ter fé ajuda a interpretar a vida com sentido, mesmo em meio à dor. Isso é crucial, porque a ausência de sentido está literalmente ligada à depressão, ansiedade e desespero, né? É, Hoje, alguns estudos mostram, inclusive, as atividades neurais, né? Quando a pessoa ora, isso é lindo, porque tem alguns estudos que estão sendo realizados dentro do hospital. Então, a pessoa que está ali frágil, com medo, né? Ansiosa, doente fisicamente, e acaba que a doença sempre tenta atingir o emocional, justamente nesse lugar do medo, da incerteza. E aí foi colocado eletrodos, né, no cérebro dessa pessoa, e quando ela começa a orar, a gente consegue ver manifestação neural, né, de atividades em locais que estimulam hormônios do bem-estar, hormônios, da alegria, da felicidade, né, dopamina. Então é muito interessante o poder realmente dessa conexão divina que talvez a gente ainda não explique, mas que a gente já tem certeza. Existe uma conexão muito forte, né, entre o corpo físico, o emocional e o espiritual. E agora compartilhando um pouco, né, até falando assim, Sabrina, por que que você está falando de fé, né? E por que você fez questão de falar da fé nos momentos que a gente não tem certeza, da fé dos momentos que a gente, não tem clareza, né? Que é a fé, que é onde Deus nos coloca para realmente entregar a Ele essa confiança. Em 2020, eu passei, é, eu botei aqui como acredito eu, mas eu acho que tenho certeza. Eu passei pelo segundo maior vale da minha vida até então. E não foi por causa da pandemia. A pandemia era mais um vale que todos estavam passando, mas no meio ao caos da pandemia, eu passei por um vale muito, muito escuro, onde eu não tinha noção do que queria acontecer com a minha vida. Eu perdi meu chão, eu perdi meu porto seguro, eu perdi minha estabilidade. Parecia que tinham me colocado em um labirinto escuro,
onde eu não tinha ideia de como eu sairia dele. Eu falo que assim, eu nunca fui muito boa em localização. Eu sempre brinco que se eu tenho que ir no mesmo lugar 50 vezes para eu aprender o caminho. E mesmo assim, eu olhando o Waze. E a sensação que eu tenho, eu sempre brinco com meu marido, que quando se eu for para o mesmo caminho, mas se ele me rodar 3 vezes antes e me soltar, eu já não sei para onde eu vou. Então, assim, o meu GPS interno, ele não funciona. Mas como é que eu resolvo isso na minha vida? Eu sou muito planejada, né? Então eu planejo muito a minha vida, eu estruturo muito a minha vida, né? Que tem um lado bom, né? Porque eu consigo atingir meus objetivos, porque eu tenho clareza para onde eu estou indo, porque eu consigo, no meio do caminho, identificar aonde eu estou me desviando para poder corrigir minha rota. E isso tudo é muito essencial para a gente construir o que a gente almeja. Mas, ao mesmo tempo, acaba que eu sou uma pessoa, como eu falei, que acabo tendo que ter controle de tudo, né? E isso é o lado negativo. Porque quando a gente tem controle de tudo e algo sai do nosso controle, a gente se perde muitas vezes. E foi o que aconteceu comigo. Apesar da a pandemia chegou em março, esse meu vale chegou em junho. Então eu já estava no meio da pandemia, a gente já estava ali em todas as adaptações que eu acho que todas nós vivemos, né? Medos, ansiedades, porque a gente não sabe o que que ia acontecer naquele momento, medo de algum ente querido pegar a doença e falecer. Muitos perderam entes queridos. Então, assim, já era um caos, concordam? Já era um caos. Só que no meio do caos, o meu caos conseguiu piorar. O meu caos conseguiu piorar assim de uma forma que realmente tudo ficou escuro. Eu me senti não só perdida, mas eu me senti. Tô tentando traduzir um sentimento, gente, porque é muito difícil, assim. Não é só me sentir sozinha, porque nem isso eu senti, e aí eu vou falar sobre isso. Mas é sentir, é literalmente do tipo assim. Não tenho ideia, eu não consigo ver uma porta, eu não consigo ver uma solução, eu não consigo ver um caminho de luz, eu não consigo ver, eu não conseguia sentir alegria, eu não conseguia, sabe? Eu estava à beira de uma depressão. Eu acho que eu não entrei em depressão justamente por ser da área da saúde, conhecer muito bem os sintomas e tentar tratar já antes, né? Eu estava à beira de uma depressão. E estava completamente perdida. Só que diferente do meu primeiro vale, né, que vocês já conhecem, que foi a perda da minha mãe, dessa vez eu não me senti sozinha. Então estava escuro, estava difícil, estava desesperador, mas eu não me senti sozinha dessa vez, porque eu já tinha conhecido Deus. Então foi neste momento, apesar de, como eu falei, é, foi o meu segundo maior vale. Na verdade, eu acho que não dá nem para comparar um com o outro, porque um foi literalmente a morte da minha mãe, né? Então, quando a gente lida com morte, acaba que, ainda mais de alguém tão próximo e tão jovem como foi o meu caso, a gente entra num vale profundo, né? Mas a gente tem outros vales nessa vida que não são relacionados à morte, são tão difíceis quanto lidar com uma morte. Só que dessa vez foi diferente. Tava tudo um caos, tava tudo horroroso, mas Deus estava comigo. No meu coração, eu tinha fé, eu tinha certeza que tudo ia passar. Eu não sabia quanto tempo ia demorar, eu não sabia como iria passar, mas eu tinha certeza que ia passar, porque Deus estava comigo. E é isso que eu quero trazer para vocês, porque eu não sei o que que vocês já passaram, eu não sei o que que vocês estão passando. Uma certeza que eu tenho é que a gente ainda vai passar muitos vales, porque isso é a vida, isso é sermos humanos. A gente vai enfrentar vales. Mas o que eu desejo no meu coração é que os nossos próximos vales sejam com a presença de Deus, que sejam tendo essa certeza, que não importa o tempo que vai levar, né? O deserto de Moisés levou 40 anos, né? Não importa o tempo, mas o que importa é a gente saber que Deus está conosco. E nesse vale que eu passei, gente, aí é uma coisa que eu quero também trazer. Não foi só estar passando por algo muito ruim.
mas foi também olhar para o lado e ver que todas as pessoas que eu achava que estariam me apoiando viraram as costas. Por que que eu quero dizer isso? Porque muitas vezes a gente, quando passa por um vale, a gente tenta se segurar em pessoas. As pessoas são importantes? São, né? As pessoas, nossos parentes, nossos amigos, são importantes? São. Mas a gente tem que lembrar que não é neles que a gente tem que se apoiar. A gente se apoia em Deus. Porque no meu caso, as pessoas que eu achei que estariam do meu lado, todas viraram as costas. Todas. E eu não tinha ninguém, mas eu tinha Deus, que é maior do que todos juntos. Então, fiz questão de colocar isso para a gente lembrar sempre disso, né? Que ter uma rede de apoio, a gente já falou sobre isso aqui, ter uma rede de apoio é extremamente importante. Mas para a gente cuidar, para a gente não depositar a nossa fé nessa rede de apoio. A nossa fé tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus e não em pessoas, e não em humanos. Bom, foram 52 dias. Então, o meu vale, ele durou 52 dias de sofrimento e escuridão. E a única certeza que eu tinha é que Deus era bom. A confiança em Deus, não nos impede de passar por momentos difíceis, mas nos dá força, paz e estabilidade para atravessá-los sem sermos destruídos. As lutas que enfrentamos, quando entregues a Deus, não nos destroem, elas nos fortalecem. E durante todo o tempo eu me lembrava que as provações não são sinal de fraqueza, mas o campo onde Deus molda a nossa maturidade espiritual. Ao passar por tribulações, nós desenvolvemos perseverança, que é a firmeza do nosso caráter, que é isso que Deus quer da gente, que a gente seja firme no caráter. Experiência, porque ela vai trazer sabedoria prática. A gente aprende, né, muito mais nos nossos vales do que nos nossos picos, né? É no momento de dor que a gente aprende mais, é no momento do erro que a gente aprende mais. Ou seja, não saímos iguais, saímos mais fortes. A luta revela o que há dentro de nós e nos faz depender mais de Deus. Por isso, ore, louve e agradeça os vales que você já passou, os vales que você está passando e os vales que com certeza ainda passaremos. Não é fácil, não é fácil. E nos momentos que a gente está frágil, é quando a gente tem que se fortalecer em Deus. É quando ele mostra a força dele, né? Depois desse vale, já passei por vários outros, não tão profundos quanto esse, mas sempre crendo que Deus é bom, né? Vocês sabem um pouco da minha história, né? Eu passei durante toda a minha vida momentos bem desafiadores, mas hoje eu não tenho mais medo desses vales, por incrível que pareça. Eu não tenho medo dos vales. E eu sei que todo vale que vier, de alguma forma, é para me fortalecer, é para me moldar, né? Deus, o objetivo de Deus na nossa vida é que a gente se transforme cada vez mais em imagem e semelhança dele e que a gente possa levar a palavra dele para as pessoas, né? Que a gente possa, de alguma forma, acender uma chama no coração de cada um para que eles creem em nosso único Deus, nosso único Jesus, né? Então, quem sou eu, né? Eu sou uma pessoa que, graças a ele, né, fui pescada, já velha, né? Que eu fui pescada com 40 e acho que 2 anos, foi quando eu me converti. Então, eu já tinha passado por muita coisa. E por todos os anos que eu passava, como eu já compartilhei com vocês, muitas dores, eu me sentia sozinha.
apesar de hoje saber que eu não estava sozinha, mas era como eu me sentia. E hoje, depois que eu me converti, todos os vales que eu passei, eu não tive mais esse sentimento de solidão. E eu acho que esse sentimento de solidão é um sentimento que leva muito, sim, à depressão, né? As pessoas que entram em depressão, um dos fatores é uma ausência muito grande de algo dentro de si, né? E as pessoas geralmente tentam preencher essa ausência em outras pessoas, né? Com outras pessoas. E quando a gente aprende que o único ser capaz de preencher os nossos vazios é Deus, a gente inicia um processo de cura e cura também de depressão, ansiedade, né? Porque a gente deposita no nosso Pai todas as nossas preocupações, a gente deposita no nosso Pai todas as nossas angústias e Ele traz paz, Ele nos coloca amor, Ele nos entrega e Ele coloca pessoas, às vezes, para nos dar uma palavra, pessoas para fortalecer a nossa fé. Muitas vezes Ele abre caminhos diferentes. Então, o que eu quero dizer hoje nesse tema de fé e coragem. A coragem a gente precisa ter para soltar. Soltar a nossa rédea, né? Soltar o nosso controle. Eu acho que para a gente soltar, e foi quando eu senti isso nesse momento de 2020, foi que eu não tinha o menor controle de nada. Não adiantava eu ter planejamento, não adiantava eu ter recurso, não adiantava nada, eu não tinha controle, não era eu capaz de decidir. Então, se eu não tinha controle, eu não podia controlar outras pessoas para me ajudar, o único controle que eu tinha era soltar o meu controle e entregar a Deus. E foi o que eu falei, foram 52 dias. Podia ter sido menos? Podia. Claro que eu queria que tivesse sido menos, né? Mas também podia ter sido muito mais. Então Deus ele entrega exatamente o que a gente precisa no tempo certo, um tempo talvez para isso, para amadurecer, o tempo para talvez eu enxergar as coisas de forma diferente, o tempo talvez para minha família se fortalecer, para minha família se unir. A gente não sabe exatamente o porquê que a gente passa pelas coisas, mas o que eu quero deixar hoje é, não importa o porquê a gente passa, o que importa é como a gente passa. E a gente passa como? Com Deus, crendo que Ele é bom. O plano dele é perfeito. O que Ele tem para a nossa vida é maravilhoso, é abundante, é amor. É esse o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que ama, é o Deus que cuida, é o Deus que provê. Qualquer coisa que não seja isso não é o nosso Deus. E aí não importa, porque eu me fortaleço no meu Pai, porque eu creio no meu Pai. Eu creio na bondade dele e eu sou filha dele. A gente já aprendeu nesse devocional, nós somos filhas, nós somos herdeiras, e tudo que um pai quer para um filho é prosperidade, é abundância, é bondade. Nenhum pai deseja o mal do filho. Então, tudo que está acontecendo na sua vida, ou vai acontecer, ou já aconteceu, eu quero que vocês parem e pensem que foi bom. A gente tem que agradecer. Foi bom. E é esse o exercício que a gente vai fazer hoje. O tempo está acabando, eu não sei se eu vou conseguir fazer o exercício ou a gente vai abrir outra sala. Mas, deixa eu ver se tem algum comentário aqui de vocês que eu vi que tem. Exatamente, gente. É nas adversidades que a gente tem que fortalecer a nossa força, nossa fé, e não é na força dos nossos braços. Bom, é isso. Bom, para o nosso, então, e eu achei isso incrível, assim. É lindo como Deus vai ministrando na nossa vida, entregando coisas, né? E eu não sei se vocês me acompanharam na rede social, eu tive agora, final de semana passado, com um dos líderes da BSSM português, né? Que é o Richard Gordon junto com a esposa dele, a Lib Gordon. Eles são pastores da Bethel School, né, que é a escola que eu faço, e eu tive o privilégio de recebê-los na minha casa, e foi um tempo muito precioso, porque a gente consegue ver justamente essa maturidade espiritual. E com certeza o Richard e Lib estão num nível espiritual muito maior que o meu, e que bom que eles estão no nível maior que eu e que eu pude estar com eles, né? Porque tudo que eu tentei fazer ali foi aprender, aprender mais. E uma das coisas que mais me destaca nele, no Richard, e eu falei isso para ele,
é que ele olha qualquer pessoa com amor, gente. É impressionante. Não importa quem passa na frente dele, não importa, o olhar dele sempre é com amor. É abundando o amor de Deus. E isso é tão lindo, e isso é algo que eu quero aprender e que eu quero desenvolver. E eu sei que eu tenho muito ainda para evoluir nesse sentido, porque na minha fraqueza, né, o julgamento muitas vezes existe. E eu tenho pedido muito a Deus que me tire esse julgamento, né? Tem um estudo que mostra que nos primeiros 3 segundos, quando a gente olha uma pessoa, é quando a gente julga. Não sei se vocês sabem disso. Então, o julgamento vem antes mesmo da gente raciocinar sobre aquela pessoa. O julgamento vem antes, porque é nos primeiros 3 segundos, né? Para você ver como é desafiador você conseguir não julgar, porque ele vem muito antes de você racionalizar. E eu tenho aprendido muito com o Richard e é exatamente isso que eu busco, né? Que eu consiga me livrar desse julgamento, que eu possa simplesmente amar as pessoas, amar como filhos de Deus, amar como irmãos, amar como preciosidades do meu pai. Porque da mesma forma que meu pai me fez preciosa, ele fez Carol preciosa, ele fez Franciane preciosa, ela fez Jana preciosa. Todas nós e todas as pessoas que eu nem conheço são preciosas para Deus. Então, se são preciosas para Deus, elas têm que ser preciosas para mim também. Então, é isso que eu venho buscando muito nessa evolução, nessa maturidade espiritual. É uma das coisas que eu venho buscando muito, que eu consiga olhar qualquer pessoa com muito amor, né? Que eu possa transbordar o amor também de Deus através da minha vida. Bom, e aí, o exercício que Deus colocou no meu coração, né? Na verdade, vamos para a postura Lioness, é o seguinte. Todos nós enfrentamos dias escuros, dias em que o medo vai falar mais alto, as dúvidas parecem engolir a nossa fé e o coração se sente cansado. As dificuldades querem te convencer de que Deus está distante ou indiferente. Quando o medo ou a incerteza chega, a mente tende a exagerar o problema. E nesses momentos é fácil esquecer quem Deus é e tudo o que ele já fez por nós. Mas há uma arma poderosa contra o desânimo, que é lembrar. Traga à memória o que te dá esperança. Lembrar é um ato espiritual. É como reacender o fogo no altar do nosso coração. Quando trazemos à memória quem Deus é e o que ele já fez, algo acontece dentro de nós. A fé se levanta, a paz retorna e o medo perde força. Então, eu convido vocês a guardar tesouros espirituais no coração, para que nos dias maus você tenha aonde se firmar. Então, e o exercício, então, ele se divide em 2 etapas. A primeira etapa é lembrar quem Deus é. E aí eu peço que vocês escrevam depois uma lista com os atributos de Deus, para que você tenha a certeza e a segurança de quem Deus é. Então, vocês podem colocar como exemplo: Deus é fiel, Deus é bom, Deus é justo, Deus é protetor, Deus é amoroso, enfim. Vai escrevendo na lista dos atributos de Deus, escreve num local, num caderno, num post-it, aonde vocês têm um lugar que vocês possam recorrer quando vocês precisarem. E a segunda etapa do exercício é lembrar o que ele já fez por nós. Ou seja, é você registrar os seus testemunhos, testemunhos pessoais, situações em que Deus te socorreu, que Deus te curou, que Deus proveu ou te guardou de algo pior. Então é você registrar, fazer uma lista também de todos os milagres que Deus já fez na sua vida. Então é importante que nesses momentos de escuridão, nesses momentos desafiadores, né, nos nossos vales, a gente possa se lembrar quem Deus é e o que ele já fez. Ler essas listas em voz alta reposiciona seus pensamentos e te lembra que, mesmo quando tudo muda, Deus permanece o mesmo. E tudo que ele já fez, ele pode fazer de novo. Então, é esse o exercício que eu convido vocês a fazerem. E é um exercício muito poderoso, gente. Porque no momento onde a adversidade tentar roubar a nossa fé,
São nessas palavras e nessas afirmações que muitas vezes a gente vai se levantar, tá? Tem um minuto. Vamos ver se a gente consegue fazer a nossa profesia. Pronto, que aí a gente faz com mais calma também, né? É melhor, né? Regiana, Tudo bem, Sá? tudo bom? Tava assistindo, tava me arrumando e tava assistindo. Eu acho tão legal, assim, poder assistir a maturidade mesmo, na fé, né? Porque de uma pessoa que não tinha nenhuma Bíblia para o momento que você está hoje, é interessante observar e também compartilhar uma caminhada, né? Porque às vezes a gente acha que a fé vai vir assim da noite pro dia na nossa cabeça e é uma caminhada, né? Crescer em fé é uma caminhada, a jornada da fé é uma caminhada, uma caminhada de acontecimentos, esses vales que você está falando, isso tudo é uma caminhada de fortalecimento da fé, né? E cada experiência que a gente vai vivendo, assim como na nossa vida, é como se a gente fosse criando crenças de capacidade. Cada vez que a gente supera um obstáculo, que a gente supera uma situação, tem aquela passagem em 2 Coríntios que fala: quando eu penso que estou fraca, que estou forte. Porque é aonde a gente busca a verdadeira fortaleza, como você falou. Que não é nas pessoas, não é nas circunstâncias, não é nos acontecimentos, mas que a gente acaba naturalmente buscando mais a Deus quando a gente não está bem, né? E talvez seja um convite importante a gente entender que não precisa ser só desse jeito, né? Pelo contrário, a gente deveria buscar Deus em todos os momentos, né? E isso também é uma maturidade de fé. Quando a gente começa a ficar menos emocionado e mais espiritual, né? Porque a grande maioria das pessoas ainda é muito emocionado na fé, né? Só emoção, emoção, emoção. E a emoção, você, de acordo com o teu sistema de crença, de acordo com os teus significados, ela pode te levar para muitos lugares. Às vezes para lugares que você não quer ir e que inconscientemente, por todas as ocorrências da sua vida, é levado para lá. Mas quando você está mais maduro, inclusive na fé, não só na vida, mas na fé, quando você vai ficando mais maduro, você vai ganhando como é que eu vou te falar? Você vai ganhando uma serenidade. Eu acho que essa é a palavra. Até para viver o problema. Uhum. Eu brinquei com o Emerson, né? Que eu tenho aprendido a fazer uma coisa que chama-se banho-maria. É o silêncio do banho-maria. O que que é o silêncio do banho-maria? Eu não vou responder sobre isso agora. Por quê? Porque se eu responder agora, eu vou responder com uma emoção que não é a emoção que eu quero colocar nisso, entende? Então, às vezes, silenciar por um tempo te ajuda, é uma maturidade. Por quê? Porque te ajuda a abrandar um pouco o teu coração, as tuas emoções, para depois você tomar decisões mais sábias, mais equilibradas, sabe? Então eu olho para você e vejo essa maturidade sempre crescente, né, de fé. Por quê? Porque você está estudando, você se dedica, você vai lá, se entrega. Então, é como ver um. Aí a gente fala que Deus está longe, Deus está perto. Nunca é Deus, é sempre a gente. Ele está sempre no mesmo lugar, na mesma posição de nos receber. Mas a gente está longe ou perto. A gente tem dedicado mais tempo ou menos tempo. Por exemplo, o avião tem o mesmo tamanho. Quando você vai entrar nele, ou quando você está perto dele, ele está enorme, você é pequenininha. Mas quando você vê o avião lá no alto, no céu, ele está super longe de você. Por quê? Porque a localização sua, comparativa a ele, torna ele grande ou pequeno em relação de onde você está. Então, eu acho que a fé e a maturidade na fé e o teu relacionamento com Deus é igual. Quanto mais você busca, quanto mais coisas você está fazendo, quanto mais presente você é ou está, mais você vai sentir essa presença, mais você vai se sentir respondido, mais você vai se sentir preenchido.
E quanto menos tempo você dá para essa tua área da vida, né, para essa tua vida espiritual, mais distância você vai sentir de Deus. Eu dei um passo agora, né? é, Teve uma campanha na minha igreja, né, na Atitude, sobre discipulado. E lá eles constroem uma mandala, assim, onde eles vão criando etapas do membro, criando uma caminhada para a membresia. Para quê? Para dar estado de consciência. Porque às vezes você se sente perdido e não sabe por quê. Talvez se você estiver fazendo as etapas da caminhada da fé, você vai estar sempre num processo crescente. Então, eu entrei num processo de discipular e ser discipulada, né? Para quê? Para fortalecimento da fé. O tempo todo a gente tem que estar buscando fortalecer a nossa fé, alimentar ela de várias maneiras, né? Então é isso, assim, parabéns pela tua evolução espiritual, pela tua busca, pela tua maturidade, que eu acho que também ela aconteceu rápida, porque tem gente que fica 20 anos, 30 anos na igreja, mas é um bebê na fé, porque é um bebê emocionado, entende? Não evoluiu, fica ali só chorando e vira um bebê na fé. Paulo pregou isso também para uma das igrejas, que ele queria evoluir espiritualmente com aquela igreja, mas ela tinha comportamentos de um bebê na fé, um bebê espiritual. E ele não conseguia avançar e entregar para eles revelações que ele tinha, porque eles não tinham maturidade para receber aquele nível de espiritualidade que ele queria entregar. Então, assim, se a gente quer viver coisas maiores, experiências maiores com Deus, a gente precisa entender que a gente precisa ter maturidade de fé. E isso, para mim, é muito vida na vida, né? O quanto a sua vida transforma vidas. Então, Deus vai confiando as vidas dele, porque todas as vidas são dele, e ele vai confiando que você vai ajudar a apacentar o rebanho que é dele, né? Então, quando a Sabrina fala de amar o outro como Deus ama, é exatamente isso. Deus não ama mais um do que ama o outro, ele ama os dois filhos dele. Então, quando a gente tem alguma questão com alguém, a gente pode não estar sabendo resolver da melhor maneira naquele momento, mas é um filho de Deus igual a você. Então, o que você precisa eu não consigo. Então, Deus, muda aqui minhas emoções, me ajuda a compreender, me ajuda a entender. E às vezes um tempo, espaço são importantes para fazer isso, para você poder ter maturidade na fé e entender que é um irmão seu, que às vezes está num momento, ou você está num momento, e aí Deus vai organizando tudo outra vez. É isso, mas muito legal ouvir esse seu momento espiritual. Hum. Obrigada, Jana. A Jana foi a primeira pessoa, né? A gente já compartilhou isso, né? Foi a primeira semente, foi Janaína, né? Através de um presente que foi uma Bíblia. E naquele momento foi um presente que eu achei muito legal, mas também eu não sabia o que fazer com aquilo, né? Engraçado essas coisas, né? Mas eu tenho minha Bíblia até hoje, tipo assim, marcou. Mas ali foi uma semente, dali eu fui buscando, tipo, tá, então deixa eu dar um passo de confiança nesse presente aqui. O que que eu faço com ele? E aí eu fui entendendo que eu precisava conhecer mais da palavra, precisava estar inserida numa comunidade que se falasse, né, que falava da palavra e que né, eu tive a graça de conhecer uma igreja que fez sentido para mim, né? Porque eu sempre falo, não é a igreja, mas é como que Deus fala com você. E tem lugares que você consegue talvez escutar melhor Deus do que em outros, né? Então eu tive a graça de ter encontrado um lugar onde eu me encontrei, onde eu senti a presença de Deus, que eu me senti pertencente e, enfim, e dei início nessa jornada. Mas, como eu falei, né, eu demorei muito, né, 42 anos. E aí a sensação que eu tinha ali realmente eu quero tudo mais rápido, né? Porque assim, eu já sou velha, né? Imagina, se eu demorar mais 40 anos, eu só vou conhecer, né, sentir Deus com 80. Não, eu quero sentir agora, né? Então Tá novinha, tu tá novinha. comecei nessa busca assim meio radical, né? Uma busca radical por Deus, né? E aí sim fui fazer a Bethel School, a BSSM, e realmente tem sido transformador, tem sido muito
É inexplicável o que Deus faz, né? Porque a gente começa a reconhecer o que Deus faz nos detalhes, né? E uma coisa que a Bethel fala muito, né? Muita gente tenta buscar Deus num milagre grande, né? Só que Deus está nos milagres pequenos. Milagres que às vezes a gente nem vê, né? É às vezes um acidente de carro que a gente nem sabe que a gente iria se envolver. Sabe, a gente sair de casa de carro e voltar vivo já é um milagre. Porque a gente não sabe o que que poderia ter acontecido nesse meio do caminho e quantas vezes Deus teve que nos salvar ali, né? Só que a gente quer ver milagres grandes, né? É legal ver milagres grandes. Agora mesmo, a Bethel, né? O Richard passou por vários estados e não sei se vocês viram, foram muitas curas, gente. E como Deus é vivo, né? Foram só de surdos que voltaram a escutar, foram mais de 12 em lugares diferentes, né? Então, em Nova Iguaçu foram 4 surdos que voltaram a escutar, um cego que voltou a ver, vários paralíticos que voltaram a andar. Então, assim, esses milagres muito grandes, isso é muito legal de ver, e aí parece que aí sim Deus existe, né? Porque aí você está vendo algo muito sobrenatural. Só que o sobrenatural, ele é natural na nossa vida, e a gente não está nem vendo, que é justamente isso, né? Oi? Ah, desculpa. A Jana fez assim, eu achei que ele ia falar. Então, é justamente isso. A gente tem que pensar nesses milagres que a gente nem enxerga. Porque Deus está agindo na nossa vida o tempo inteiro. Ele age, a gente, no nosso cotidiano, ele age quando a gente está dormindo, ele está agindo na nossa vida o tempo inteiro. Então, a gente tem que começar a olhar esses pequenos milagres, né? E aí, quando vocês fizerem o exercício, tenta lembrar mesmo, né? O que que Deus já fez na tua vida? Né? Qual foi o momento que você não tinha saída ou achava que não ia dar certo algo e de repente deu certo, né? É o que a gente fala, é o de repente de Deus. É aquela porta que se abre que você não espera, né? Isso é Deus agindo na sua vida. Então registre esses milagres, os pequenos milagres, os médios milagres, os grandes milagres, tudo é milagre de Deus, tudo é o agir de Deus na nossa vida. Ó, complementando esse registro aí que você falou, registra isso. Você sabe que a Camila, ela fala que ela tem um caderno de perguntas para Deus. E aí eu falei, quer saber, eu vou adotar esse caderno. E aí comprei um caderno e comecei a fazer essas perguntas para Deus. E olha, é tão legal você fazer os registros, porque você vai vendo como Deus vai fazendo detalhadamente as suas respostas. Porque aí você, nossa, isso é resposta, aí você anota lá. Quando você vai ler depois, são tantas coisas que você tem anotada em resposta daquilo que você pediu ou perguntou, é muito legal. Eu sugiro até que o pessoal anote mesmo, igual você falou, tipo, perguntas para Deus, as minhas dúvidas, minhas incertezas. Cria esse caderno com Deus, vocês vão ver coisas incríveis acontecendo. Muito bom. Carol, você quer falar? Você tá com a mãozinha levantada? Foi sem querer, quer falar? Acho que ela caiu. Tá, quero falar, se puder Ah, falar, tá? Sabrina, tem algo muito lindo de Deus nessa tua história, também a liberdade de pedir para falar, né? Porque o Senhor, imediatamente quando você falou sobre os dias, eu não sei se você já viu alguma referência bíblica sobre esse tempo. Você tem consciência de que algo muito grande e muito importante na Bíblia foi feito em 52 dias? Você tem essa consciência, você já sabe? não. Estou muito impactada. Porque foi um tempo onde eu escolhi fazer um propósito com Deus há um tempo atrás, e eu falei, eu quero fazer um propósito baseado nessa palavra, e aí quando eu fui estudar, eu vi que era exatamente 52 dias. Quando você falou 52 dias, eu corri aqui e falei assim, será? Porque na minha cabeça eu tinha consciência, mas eu falei, eu vou confirmar isso. E 52 dias foi o tempo que Neemias levou para reconstruir os muros de Jerusalém. E assim, durante toda a trajetória, né, eu estudei muito o livro de Neemias, né, porque é um livro que falava muito comigo, porque existiu muito ataque a Neemias, existiu um investimento muito grande, né, trazendo aqui agora para o mundo espiritual, do inferno para que Neemias desistisse. Então, eu não sei o quanto você estava caminhando com Deus, o quanto que aquilo tinha sido algo tipo, comecei agora, mas o fato de você falar que agora era diferente, porque agora você tinha Deus, você não estava mais sozinho.
Então, algumas passagens, né, ao longo de Neemias, essa passagem que falou em 52 dias está em Neemias 6:15, Deixa mas eu ao anotar. longo, mas ao Ne- longo da trajetória ali de Neemias, fala que algumas coisas que me marcam muito na história é porque tem algumas partes que falam assim, e vendo, né, Sanbalat e Tobias, que era a personificação do inimigo, né, do inferno mesmo, né, trazendo para nossa linguagem, que eles já tapavam as brechas, isso me marca muito. Iraram-se sobremodo, ou seja, o inferno, vendo que a gente está tapando as brechas, porque a gente começa a entrar num processo de conserto, num processo de alinhamento, né? Vamos fechar essa brecha aqui. Então, fala que vendo que eles tampavam as rupturas, né, as brechas, em alguma versão, iraram-se sobremodo. Então, às vezes, o fato da gente estar tapando as brechas da nossa vida já traz uma ira, uma fúria no inferno tão grande, fala que eles se iraram sobremodo. Então, essa passagem me marcou muito, que eu falei, gente, o fato da gente estar fechando as brechas, parando de dar legalidade, faz o inferno se irar. E depois fala que acho que 4 ou 5 vezes, se eu não me engano, eles tentaram chamar, né, enviar mensageiros para fazer Neemias desistir. Fala, vem aqui, congrega aqui com a gente, vem aqui, a gente tá. E ele fala, eu não posso parar, estou fazendo uma grande obra. E aí diz que mais lá para frente, né, a edificação desses muros levaram exatamente 52 dias. Então, algo que tinha sido construído, acho que em 100 anos, foi reconstruído em 52 dias. Então, eu queria deixar isso para você, porque assim, foi algo que bateu muito forte quando você falou 52 dias. Eu falei, Deus, tem uma revelação muito, muito linda nisso aí para a vida da Sabrina, sabe? Tem algo profético demais nesses 52 dias. E aí eu tenho certeza que quando você for estudar, quando você for, eu tenho certeza que você vai mergulhar nos 52 dias agora de Neemias, né? Você fala que seu valor teórico é muito alto, né? Então você vai agora mergulhar nisso aí e é sobre reconstrução, sabe? Eu creio que seja o Senhor fez algo na tua vida nesses 52 dias sobrenatural. Então queria só compartilhar isso porque não foi um número qualquer, sabe? Não foi um tempo qualquer, não houve coincidência. E você ter trazido isso também foi muito importante para que tivesse essa revelação do Senhor aqui, tá? É isso. Obrigada, Carol. Obrigada, eu não conhecia, não sabia, não tinha noção e pode ter certeza que eu vou estudar. E é o que você falou, né? Não é um número qualquer, né? Porque é bem específico, né? Foram 52 Não, e dias. Deus querendo que você tome consciência de que talvez foi nesse lugar que ele começou a te levantar, né? Então, olha que legal, né? A Obrigada, palavra Carol. revelada é isso, sabe? É o que está acontecendo aqui agora. Você aconteceu isso, você tinha a noção do tempo, mas não sabia que isso era um tempo bíblico também. Aí a Uhum. Carol traz isso para vocês, isso é a palavra revelada, gente. Muito bom. Obrigada, Carol. Obrigada mesmo. Ai, que lindo. Vamos profetizar então, para a gente poder fechar o nosso devocional, a gente tira nossas fotos. Bom, eu não sei como é que está sendo esse processo da profecia para vocês. A gente gosta sempre de estimular, porque as nossas palavras, elas têm poder, né? Tudo começou numa palavra, então lembrar disso, né? Deus nos criou com uma palavra, né? Deus criou o mundo com palavras. Então lembrar a força da palavra é muito importante e por isso que a gente colocou no nosso devocional, né? Esse para criar o hábito de profetizar, né? E a gente sempre traz exemplos de profecias de acordo com o tema, mas a gente pede, sempre estimulo que vocês peçam liberdade para o Espírito Santo mesmo, para que eles tragam as profecias de vocês, né? Que ele nos direcione o que que a gente precisa profetizar naquele momento. Mas, como exemplo, eu vou trazer a minha profecia, tá? Então, eu coloquei assim: minha fé é renovada, minha coragem é fortalecida e minha força vem dele. Eu caminho sem tropeçar, corro sem me fatigar, porque Deus é minha fonte. O que antes me paralisava já não tem poder sobre mim. Eu declaro que minha vitória já está escrita por Deus, mesmo antes da batalha começar. O Senhor já determinou o meu livramento. Minha coragem não depende da ausência de lutas, mas da certeza de que Deus está comigo. Então, essa foi a profecia que eu fiz.
encorajo vocês a profetizarem sobre a vida de vocês, a mergulharem sobre o tema, né? Sobre todos os temas que a gente vem trazendo. Cada dia mais eu tenho a certeza, né, que, como a Carol acabou de falar, nada é por acaso, né? Todas as palavras que são colocadas através de nós com certeza palavras do Senhor. Né, que tem usado minha vida, vida da Carlinha, vida da Jana, vida da Carol e de todas vocês que participam, porque nós somos boca de Deus, né? Então, tudo que a gente fala, a gente está declarando o que Deus quer para a nossa vida, né? Então, que a gente possa realmente mergulhar nesses compartilhamentos, né, de testemunhos. Eu acabo levando sempre para uma área mais teórica, porque esse é o meu perfil, então eu sempre tento, né, mesclar um pouco, né, do conhecimento teórico, mas também do que Deus tem feito na minha vida e através dela. Então eu encorajo vocês a realmente a dar esse passo, estar andando, né, não só nessa segunda-feira, nas segundas-feiras, mas que vocês deem continuidade durante toda a semana, né? Como eu falei, Jana, a gente está caminhando para o finalzinho do nosso devocional, né? Então vai dando aí um apertinho no coração. A gente ainda não teve direcionamento do que a gente vai fazer depois, então a gente tem buscado também isso. Mas de qualquer maneira, agradecer muito vocês, agradecer a participação de todas vocês, né? Da entrega de vocês, na busca de vocês. Só agradecer mesmo o que Deus tem feito na nossa vida, tá bom?